Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental aqui no canal. Bom, estamos aí, dia 16 de novembro, pós-feriado. Como é que foi seu feriado, hein? O meu aqui foi de muito descanso. Pra gente abrir esse dia literário, né? A gente vai falar sobre um tema muito importante voltado aí para a saúde mental, que é essa imagem corporal, ou seja, como me sinto com o meu corpo. A psicóloga Priscila Costa vai estar com a gente conversando um pouco sobre esse tema, falando um pouco sobre a sua atividade dentro da área, entre outras coisas. Lembrando que a entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos aqui. Não foi? Tô aceitando seu convite, Priscila. Mas não tô indo. Priscila, sai da live e entra de novo, por favor. Vê se agora vai. Deixa eu mudar Olá! um instantinho. Ah, Eu não tô pronto. vendo. Você tá me vendo? Tô sim. Eu não consigo te ver, Priscila. Mas, ó, não tem problema, isso é bug do Instagram. Quando a entrevista for para as plataformas, nós duas vamos aparecer. Mas se você tá me vendo, tá tudo certo. Eu fico te vendo aqui pelo computador, tá? Tá, eu vou tentar clicar. Tem uma câmerazinha em cima, de repente, você não acha que pode Não, ser? não, Deixa eu ver. isso é Não, bug do Instagram. Não, não. É assim mesmo. Eles estão mexendo nessa ferramenta, né? Que é a ferramenta da live. Eles já, inclusive, acrescentaram aí, na hora que a gente coloca a live, eles botaram nota. Então, eles estão mexendo há semanas. Então, esses bugs estão acontecendo. Mas não se preocupa não, que eu já estou te vendo aqui no computador, tá? querida, obrigada. Eu é que agradeço por esse super momento de ter você no meu projeto, de você ter topado falar sobre um tema muito interessante e muito importante nos dias de hoje. Então, assim, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. É um prazer estar aqui com você. E como eu te falei em off, espero que seja uma parceria de muito tempo. A Priscila é uma fofa, gente. Vocês não têm noção do que é esta mulher. Vocês não têm noção. Você é de qual lugar do Brasil, Priscila? Rio. De qual lugar do Rio? Eu sou da Tijuca. Eu sou de Copa, de Copacabana. Estamos pertinho. Vamos tomar um café, Priscila. Certeza, Monique. 10 minutos, 15 minutos eu tô aí de metrô, gente. Muito mais rápido que Uber. Ai, que maravilha poder encontrar as pessoas aqui no Rio de Janeiro. Saber que tá todo mundo pertinho. Que coisa boa.
Essa é a tua primeira entrevista literária, ó. Sua primeira entrevista no Instagram? Monique, é a minha primeira. Ah, que delícia! Bom, eu vi aqui, Priscila, que você já tem uma ampla experiência dentro do mercado, né? Dentro da atuação que você escolheu. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, sobre a sua atividade, sobre o seu público-alvo, para que a gente possa aí conhecer você. Tá. Bom, vou falar um pouquinho assim, da minha história. Você me corta, tá? Monique, se eu estiver indo muito, porque como você mesma disse, é minha primeira vez, então tá tudo assim, tipo, ensaio e erro, sabe? Bom, enfim, eu trabalhava em outra área, tá? E aí depois migrei para psicologia, né? E eu trabalho já desde 2005 na clínica, né? Com uma diversidade enorme de pacientes, né? E, enfim, e aí eu fui me especializando para poder realmente ser uma boa profissional e dar o melhor para os meus pacientes, né? Então, assim, formação, especialização em psicodrama, em sexualidade, fiz mestrado na PUC de terapia de casal e família, mas não concluí, tá? Assim, não finalizei, só faltava a pontinha lá final da dissertação, mas enfim, não terminei, mas eu acho importante a gente colocar também. Então, eu tenho, assim, uma experiência boa também em terapia de casal e família, esse olhar, né? E agora eu estou com TCC, né? A formação em TCC, para quem não sabe o que é TCC, é terapia cognitivo-comportamental, né? Ah, que interessante. Hoje você atua online e presencialmente também? Eu estou dando maior enfoque ao atendimento online, tá, Monique? Eu acho assim, não só por uma questão minha pessoal, né, mas eu acredito que o atendimento online tem uma grande vantagem em relação ao atendimento presencial, que é a pessoa poder falar de onde ela quiser, da casa dela, não ter que se locomover para vir até o consultório, né? Então, acho que uma vantagem muito grande aí no online. Além disso, o online, para mim, é bom, né, como profissional, né, não só em relação ao paciente, mas é que eu consigo disponibilizar a minha agenda, horários que no presencial eu não conseguiria. Sim, muita coisa mudou, né, depois da pandemia, com esse boom de atendimento virtual, do pessoal minimizar o tempo, o desgaste, tanto físico quanto emocional, de ir para algum lugar. Então, eu acho que atendimento, aula, esse boom do virtual, ele veio para agregar muito. Então, é bem importante aí que as pessoas saibam que a nossa psicóloga também faz atendimento online, né, virtual, para quem quiser posteriormente procurar. Agora, Priscila, você escolheu um tema que de certa maneira é muito polêmico e que está diretamente ligado à saúde mental, que é a imagem corporal, ou seja, como a gente lida com o que a gente vê diante do espelho, como a gente lida com o nosso corpo. Por que você escolheu esse tema? Eu escolhi esse tema, Monique, porque eu percebo assim muito no consultório questões relacionadas a essa coisa, esse padrão de beleza ideal, tá? Que aí tem a ver com a imagem corporal que eu escolhi como tema, né? Um padrão de beleza que a maior parte, principalmente das mulheres, estão buscando, estão procurando se enquadrar nesse padrão tido como perfeito ou ideal de beleza e o sofrimento que isso causa. Exatamente. Hoje, com a internet, a gente tem aí uma demanda imensa de cirurgias plásticas para as mulheres se enquadrarem num perfil
que muitas vezes não é o dela. Então, aquela perfeição de o peito duro, a barriga sarada, a bunda empinada, a coxa grossa, cabelo louro, a altura assim, isso é enlouquecedor, porque Sim. não é todo mundo que é assim, não é todo mundo que tem o mesmo biotipo, a genética, enfim, tem N coisas que influenciam. Como é que você vê, principalmente nos teus pacientes, entre os teus atendimentos, essa relação, Priscila, da imagem corporal com o bem-estar emocional? Excelente pergunta, Monique. Eu percebo muito no consultório, tá? E tem estudos também que sustentam o sofrimento que a mulher, principalmente as mulheres, estou pensando bem, assim, bastante nas mulheres, porque é provado cientificamente, né? Cientificamente não, estatisticamente, que as mulheres são as que mais sofrem em relação a essa coisa do padrão ideal de beleza, tá? Então, assim, eu pego mais no consultório também mulheres, tá? E aí eu tenho uma variedade enorme de idades, porque eu acho que mexe aí com mulheres, eu acredito que posso estar até enganada, mas assim, no consultório, como eu não trabalho com criança, eu não posso dizer a respeito da infância, mas do pré-puber em diante, traz muito, muito sofrimento. Assim, o impacto da sociedade, e aí eu coloco, tipo, uma questão multifatorial mesmo, tipo, tá onde a pessoa tá na família, os amigos, as redes sociais, as mídias, tudo isso bombardeando a pessoa faz com que ela sofra muito e ache, acredite que tem que chegar naquele padrão ideal, tá? Exatamente, e isso acaba atingindo diretamente a saúde mental, porque ela fica naquela neurose de não estou magro o suficiente, engordei essa semana não sei quanto, ai vou fazer dieta, aí começam as dietas malucas, quando vê a pessoa está neurótica, ela está totalmente alucinada com o peso dela, e isso desencadeia outras coisas. Ela não se aceita, ela acha que ela nunca está magra o suficiente, que ela nunca malhou o suficiente, então ela aumenta o tempo na academia. Então, assim, são várias coisas que vão afetando gradativamente essa saúde emocional. Eu falo porque eu sou mulher, eu entendo, eu sou gordinha, então, assim, a última coisa que eu tô é dentro de padrão. Entendeu? Então eu não sou magra, eu não tenho bundão, eu não tenho nada disso. Não malho, não gosto. Então eu tô no último perfil. Agora, e tem um outro perfil também, que são as mulheres alucinadas por cirurgias plásticas. A Vivi está falando aqui, os procedimentos estéticos que as famosas fazem. Aquela barriga daquela Virgínia, gente, todo mundo queria aquela barriga. Aquela mulher usa o corpo dela ali, né, nas redes sociais. É inalcançável aquele corpo. Não, inatingível, né, Monique? É uma coisa assim, surreal. Uma mulher que acabou de ter filho com aquele corpo. A quantidade de mulher que ela atinge a estima ali na hora. Né? A gente sabe que ela tem dinheiro, que ela sai da sala de parto já com a lipo pronta. Mas não é assim que funciona com muitas mulheres. É inalcançável aquele corpo. Sim, exatamente. E é aquela coisa, né, Monique, a gente lida, a gente está falando. Eu sabia que quando surgisse esse tema ia ser um tema bastante polêmico, depois a gente vai ver as repercussões, né? Assim, eu, como psicóloga, não estou aqui, quero deixar bem claro, para julgar o que vocês fazem. Eu estou aqui para cuidar da saúde mental, né? Sim. A saúde mental é o seu bem-estar, né? E aí, no caso, a gente está falando do corpo, então o seu bem-estar físico, né? E psíquico, né? Mas voltando ao ponto, Monique, a gente tem que ver, porque quando você falou isso nas redes sociais, imagina o sofrimento dessa mulher,
Monique, para ter esse tipo de corpo. Exatamente. Exatamente. É muito difícil, é uma coisa incrível. Agora, quando a gente fala dessa imagem corporal, né, você deve lidar o dia inteiro praticamente com grande parte dos seus pacientes com alguns desafios, principalmente paciente mulher, porque a gente tem também esse perfil do homem, a gente já vai entrar nesse assunto, mas você deve ver de perto os desafios que as suas pacientes enfrentam a lidar, né? Elas enfrentam ali essas questões relacionadas à imagem corporal. Qual é hoje, dentro do consultório, Priscila, esses desafios enfrentados? Como que essa paciente chega para você emocionalmente desestruturada por causa da imagem corporal? Como é esse tratamento? Como você aborda, entendeu? Como você ajuda esse paciente gradativamente com a imagem corporal dele? Tá. No caso da imagem corporal, né, como eu falei antes, eu estou usando a linha TCC, tá? Então, assim, é lógico que eu uso também a minha bagagem, né? Como psicólogo, não uso só a TCC em si, mas o foco é TCC, no caso dos transtornos alimentares, né? Da questão da imagem só com esse foco, mas é claro que a gente pode, lógico que a pessoa que vai vir para mim, a gente não vai ficar só falando sobre isso, né? A gente vai ficar falando sobre outras questões, como eu falei antes, né? Vai interferir em vários outros setores da vida da pessoa. Mas quando ela chega para mim no consultório, a primeira coisa que eu procuro fazer é acolher essa pessoa, sabe? Tipo, entender o porquê dela estar vindo ao consultório, sabe? Qual é a demanda dela? Tipo, o que ela está buscando de mim? O que ela quer de mim naquele momento, né? E aí a gente vai traçando juntas uma rota de como lidar com essa questão do sofrimento, porque geralmente, pelo menos no consultório, quando vem especificamente com essa demanda, eu percebo muito sofrimento, sabe? É o que a gente estava falando, é muito sofrimento, sabe? Quando é adolescente, a família está sofrendo muito, entendeu? Quando é uma mulher mais velha, mais amadurecida, né? E eu posso falar porque eu tenho 50, né, Monique? Uma mulher mais amadurecida, até tem outras questões também em relação à beleza, que é a idade, o envelhecer, que também vem com a questão do padrão de beleza aí, né, Monique? Então, assim, a gente vai se focando e juntos a gente vai traçando uma rota para lidar com essas questões. Não sei se eu te respondi a pergunta, se eu viajei muito. Não. Agora, Priscila, quais são aí os sinais de alerta que indicam que uma paciente, que alguém, que uma mulher, enfim, está enfrentando quando se fala de imagem corporal negativa? Quais são esses sinais que a gente pode perceber, principalmente você com esse olhar profissional diante da sua paciente, que indica que ela está ali lutando diariamente com essa imagem corporal negativa? Para dar um exemplo, tá? Eu já vou no exemplo mais drástico de todos, pelo menos a meu ver, pelo menos é o mais desafiador que a gente tem na psicologia, que é a anorexia, tá? Um dos mais assim, desafiadores para se lidar. Então, assim, quando é um adolescente, a família vem com a demanda e a menina, no caso, tá num nível tal, assim, dependendo da idade, que a menina nem percebe ao certo que tá, assim, ela sabe que ela não tá bem, ela sabe que ela tá sofrendo, mas ela, de certa forma, é tão pesada essa coisa da distorção da imagem, que ela, você tenta, tipo, puxar ela, né, aí a gente usa várias técnicas, puxá-la para, tipo, começar a compreender que aquilo que ela tá vendo que ela percebe, né, na imagem dela, no espelho, que as pessoas estão falando, de certa forma, fazem sentido, entendeu? É uma questão real, não é uma coisa que
ela tá achando que tá bem, que precisa emagrecer mais, né? Porque na anorexia nervosa, a pessoa, a menina, né, no caso, fica tentando o tempo todo chegar num padrão de beleza que para ela é ser magra, né? O padrão ideal de beleza para ela é ser magra. Então ela chega numa coisa enlouquecedora, aquilo que a gente falou, totalmente inatingível, né? De ser magra. E por mais que ela se olhe, se veja, e as pessoas falem, ela não entende, ela não compreende que está, assim, muito, mas muito magra. Magra a ponto das pessoas no entorno perceberem e se preocuparem. Aí realmente tem que tratar a raiz, né? Que é um lado emocional muito carregado. Aí tem que. É uma parada muito que engloba outras coisas. A Vivi está falando aqui. Quando surgiu essa pressão da sociedade? Eu acho que. Ô Priscila, responde você primeiro, para depois eu complementar ou então concordar com você, porque eu tenho uma teoria sobre essa pressão da sociedade com o corpo perfeito, com uma padronização de imagem corporal. Quando surgiu, Viviane, eu acho meio difícil, assim, você ter, pelo menos precisamente, saber quando surgiu, tá? Mas o que eu posso dizer para você, através do que eu tenho estudado, assim, que tem mudado ao longo da história o perfil, o padrão, o ideal de beleza. Vou dar um exemplo para você. Se a gente pegar o século XIX, se a gente pegar as obras de Renoir, em que, quem não conhece, as mulheres eram mais corpulentas, mais cheinhas, né? Naquela época, o padrão de beleza era ser mais cheinha, mais gordinha. Então, assim, para aquela época, o ideal de beleza era a mulher gordinha. E a mulher magra, que hoje em dia, né, a mulher magra é tida como uma mulher bacana, legal, né, inserida na sociedade, era vista como uma pessoa assim, sinal de pobreza, entendeu? Ou que tinha algum problema, não se enquadrava naquele padrão ideal de beleza da época. Exatamente. E se a gente pegar ali a década de 50, 60, a gente não precisa nem ir muito longe, não. A gente vai na década de 50 e 60, aonde, por exemplo, mulheres como Marilyn Monroe, ela era cheinha. Aquela mulher, ela não era magra. Ela era toda, ela usava aquele negócio no corpo, né? Mas ela não era magra. Ela tinha peitão, bundão, ela era gordinha. Pode pegar várias fotos dela aí. E ela era linda. Ela era um sex appeal da época. Então todo mundo... E ela não tinha esse corpo sarado. Ela nunca foi sarada. Né? A imagem corporal ali era outra. A gente olhar, o padrão era outro. Né? E eu acho que o papel das redes sociais, com o tempo, né? Esse boom tecnológico que a gente vive, com certeza traz uma pressão em cima, principalmente da mulher, dessa imagem corporal que é avassaladora. Eu vejo pessoas com depressão porque não se enquadram naquele perfil. E aí vão à terapia, buscam ajuda, porque elas não se aceitam. E a rede social, a internet, ela tem sim um papel fundamental nesse caos todo. Porque pessoas doentes adoecem outras pessoas. Né? Então, se você consumir conteúdo que vai te adoecer, você vai ficar ali estagnado, você não evolui. Então, é muito importante o conteúdo que você absorve para você no seu dia a dia. Se você segue uma mulher que só fala de dieta, só fala de academia, e você não consegue uma hora ir para a academia cuidar do seu corpo, você vai adoecer. Entendeu? Mentalmente, emocionalmente também. Então, tem N fatores envolvidos. É uma loucura isso. Agora, ô Priscila, me diz uma coisa. Como que você usa
as suas técnicas, as suas abordagens, quando você lida com os seus pacientes, no quesito de desenvolver, por exemplo, uma relação saudável e positiva com o corpo, né? Como que você trabalha com essa paciente para que ela se veja de modo positivo diante do espelho? Assim, ótima pergunta, Monique. Assim, é muito importante, eu tento questionar, né, puxar a razão, né, e fazer com que a paciente, né, eu tô falando a paciente, mas tem homens também, tá, Monique? Só para deixar claro, eu tô falando paciente pelo que eu expliquei antes. Mas, assim, eu tento puxar aquela paciente junto comigo para começar a se questionar, tipo, se o nível de sofrimento, investimento que ela está tendo para chegar no objetivo dela tá ok, sabe? Tipo, tá como ela gostaria, tipo, ou na aceitação, tipo, ok, eu não tenho o corpo perfeito, eu não tenho o corpo, sei lá, se a gente pegar na época de 2012 da Gisele Bündchen, por exemplo. Eu não tenho o corpo da Gisele Bündchen, não vou ser a Gisele Bündchen. Então, assim, eu tento mostrar para essa pessoa que ela não vai, dificilmente ela vai alcançar o corpo de seja lá quem for idealizado por ela e fazer com que ela comece a aceitar e respeitar o que ela tem. Exatamente. Você pegou aí um exemplo ótimo que é o da Gisele, né? Que é magríssima, magrela ali no osso. Agora, quando a gente fala de imagem corporal, a gente não pode excluir homens, porque a gente sabe que há casos relacionados à imagem corporal quando se trata de um homem. Nesse caso, a forma terapêutica, a abordagem terapêutica é a mesma ou é totalmente diferente? Totalmente diferente, não. Tem, tipo, uma sequência que é mais ou menos parecida, tá? Mas vai mudar a demanda do paciente homem, claro, vai conforme o que ele trouxer, a questão dele e tudo, aí a gente vai trabalhar, eu vou usar as técnicas de TCC sobre a demanda dele, mas, assim, lógico que tem a diferença de gênero, né? É um homem, né? Tipo, ele tem um corpo diferente do corpo de uma mulher, né? Ele tem uma demanda diferente da sociedade sobre ele, entendeu? Então, assim, tem que levar em conta também essas questões, né? Pois é. Eu não consigo, eu até consigo imaginar, mas não na prática, eu não sei. Porque eu nunca me deparei com esse tipo de situação. Mas quando um homem se vê negativamente, tem negativamente a imagem corporal dele, como é que funciona? Ele não se aceita porque ele está acima do peso, abaixo do peso? O que ele mostra que seja diferente da mulher? É. O que eu tenho pego, assim, bastante são homens que querem ou ficarem mais fortes, ter o corpo mais sarado, né, assim, mais malhado, e aí ele faz todo um processo, aí começa, tipo, questões assim como anabolizante, só para dar um exemplo, tá? Anabolizante, e aí também tem a distorção de imagem de ficar se medindo o tempo todo, aí pega a fita métrica e fica medindo o tamanho do braço, o tamanho da perna, as medidas corporais, né? Mas, basicamente, você deve perceber, né, Monique, o princípio é o mesmo da distorção de imagem. Só eu dei o exemplo desse para você perceber que o homem geralmente tem umas demandas um pouco diferentes dos da mulher, né? Muito bem. Agora, existe homem com anorexia, Priscila? Isso. Assim, é menor o percentual, tá? É mais difícil de você encontrar, mas tem homens com anorexia também, principalmente jovens, tá? Ah, entendi. Qual é a faixa etária que você atende? Eu atendo
pegando adolescentes, tá? De adolescentes até a maioridade, envelhecer aí, né? Pois é, essa questão da idade também é muito importante. Nós mulheres, principalmente, né, a gente entra na menopausa, os hormônios, tudo muda com a idade, não tem jeito. O corpo de 20 é diferente do de 30, que é diferente do de 40, e assim sucessivamente. Como é que a idade, Priscila, e essas mudanças físicas que vão ocorrendo aí ao longo do tempo podem afetar essa percepção, né, de imagem corporal? Vamos pegar o exemplo de uma mulher entrando na menopausa, tá? Eu gosto de dar exemplo, você já reparou, né, Monique? Que eu acho que fica mais fácil o pessoal perceber. Quem não seja profissional da saúde, ou com isso fica mais fácil, né? Então, eu vou pegar o exemplo da mulher da meia idade, né? Uma mulher que está entrando na menopausa. Além, assim, da questão corporal, física, né, real, que são os hormônios, tipo, a menstruação fica enlouquecida, tipo, vem, às vezes não vem, vem muito, não vem nada, aí você chega e fala, nossa, chegou, tô na menopausa, e aí, não tô mais, veio a menstruação. Então, assim, essas questões todas relacionadas à menopausa, né, então tem essa questão, mas também tem a questão, e aí a gente volta na questão do padrão cultural, né, da exigência cultural, de que aqui no Brasil, principalmente, né, a mulher mais velha, mais amadurecida, ela é tida, começa a se tornar-se meio que invisível, né? As pessoas não olham mais, olha, gente, sem generalizar, tá? Eu, particularmente, acredito sim que uma mulher mais velha pode sim conquistar uma outra pessoa, ter uma relação ótima com todo mundo, enfim. Tá? Eu estou falando quando é uma questão isso. Mas, então, a mulher mais velha, ela começa a se perceber na sociedade meio como se ela começasse a se tornar invisível, né? Para o olhar daquela pessoa que ela está interessada, né? No caso de uma vida amorosa, né? Na questão profissional. E aí a gente pega essa questão, né? Do padrão de beleza. A mulher, para se inserir numa profissão, né, ou para se manter inserida numa profissão, acredita que ela tem que ter um tipo de corpo adequado ao cargo que ela apresenta. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, se a gente pega, por exemplo, você vai falar assim para mim, e uma dona de casa que não trabalha, que ela só fica em casa, também tem a pressão. Porque o fato dela trabalhar ou não trabalhar é uma questão para ela também, entendeu? Sabe? E aí vai um monte de outras questões em cima disso, mas que também pega, porque essa questão da imagem corporal, Monique, do padrão de imagem, eu acho que todo mundo está percebendo, permeia na vida de todos nós. Desde o momento que a gente está em sociedade, a gente, de uma forma ou de outra, a gente é pego nesse questionamento, entendeu? Exatamente. A Vivi está falando aqui, e os haters? Gente, os haters, eles são pessoas infelizes, na maioria dos casos, que usam a internet para propagar o ódio, a raiva e as próprias frustrações. Então, eles vêm aí na internet, usam um canal geralmente anônimo, porque eles não aparecem, e entram nos perfis e eles atacam por mero prazer. Eu acho que o papel do hater, hoje, nesse boom tecnológico, ele é muito prejudicial, porque são pessoas que adoecem pessoas. Quando você entra no meu perfil e me ofende e me prejudica emocionalmente, falando um monte de coisa, enfim, N coisa, você pode ter uma relevância naquilo que tá expondo e pode me atingir emocionalmente.
Então, o hater, ele faz isso, ele te adoece. Porque as pessoas gostam muito de focar no ruim, no que não é bom, no negativo. Eu posso simplesmente bloquear o hater. Eu posso aniquilar o que ele falou de mal dentro do meu perfil. Mas as pessoas têm a mania de focar exatamente nele, no que ele está falando, e não nas coisas boas. Ou seja, o papel do hater hoje é adoecer pessoas, na minha concepção, tá? É só para isso que existe hater. Eu concordo 100% contigo, Monique. Gente, não tem condições. Hater é gente frustrada. É gente que precisa de terapia. E que não faz. É aquela coisa, né, Monique? A gente não sabe, quando a gente dá nossa cara ao tapa, vamos dizer assim, a gente entra nas redes sociais, é claro que a gente não vai agradar todo mundo. Sim. É impossível. Mesmo que você seja melhor, tipo assim, seja aquela pessoa perfeita, tipo, em tudo. Impossível você agradar todo mundo. Mas é o que você está falando. Eu acho que são pessoas que, de alguma forma, elas ficam incomodadas com a gente. Ou que alguma coisa que a gente falou, ou o nosso visual que não ficou bom, ou alguma coisa desse gênero, né? Exatamente. E aí cabe a você emocionalmente se estabilizar para não cair nessa armadilha. Quando acontece de eu deparar com hater nas minhas redes, né, de mensagem, qualquer coisa, eu vou lá e bloqueio. Eu nem leio o que aquela pessoa disse. Eu simplesmente vou lá e bloqueio. Acabou o problema. Ele vai ter que fazer outra conta para tentar me ofender novamente. E ele será bloqueado novamente. Até que uma hora ele vai cansar. O hater, você ganha dele pelo cansaço, não pelo argumento. Você não tem que argumentar com o hater. Você tem que bloquear para a sua saúde mental. Tudo que eu faça para a saúde mental. Será que isso vai me fazer bem? Será que se eu responder vai me fazer bem? Ou isso vai ficar na minha cabeça me comendo a semana toda? Se ficar me comendo a semana toda, eu não vou responder. Eu vou lá e bloqueio. Porque eu não quero passar por isso. É assim que a gente trata hater. De qualquer espécie, de qualquer nível. Tá? Lembrem-se. Hater é gente frustrada, infeliz e que não consegue ver felicidade no outro. É aquele espíritozinho sem luz que precisa de terapia, tá? Só isso. Monique! Ai, gente, eu vou te dizer. Bom, Priscila, querida, você aí dentro da sua experiência, como é que você vê o papel da autoestima nesse processo de imagem corporal? Essencial. Essencial, Monique. Se você tem uma autoestima baixa, sabe? Se você já tem problemas com essa questão corporal, a autoestima com certeza influencia demais em como você se vê e como você lida com isso. Com certeza, se você tiver uma autoestima e pouca confiança em você mesma, né? Não acreditar em você e tipo, não se aceitar, né? Eu digo aceitação, gente, no sentido assim, não estou dizendo que eu não acho que, por exemplo, se você está gordinha e isso é uma coisa que te incomoda, tipo, você fazer uma dietinha, alguma coisa assim, aí parte muito de pessoa para pessoa, né? O mais importante, eu acho, Monique, é a saúde dessa pessoa, né? A saúde mental dessa pessoa. A pessoa tá bem, sabe? Tá tranquila, tipo, ok, sabe? Ok se eu tô gordinha, ok se, sabe, eu não tenho, sei lá, o nariz de princesa, entendeu? Ok, sabe? Eu vou viver da melhor forma possível com isso. Aí eu acho que é meu papel nesse sentido, aceitar, aprender a pessoa aprender a se aceitar, a se respeitar com as limitações que ela tem. Não sofrer demasiadamente por conta
sei lá, que alguém falou, sei lá, que você, sei lá, tá gorda, entendeu? Ou alguma coisa do gênero. E aí eu acho importantíssimo, Monique, eu não sei nem se você teve uma experiência assim, os profissionais de saúde, nem todos são preparados para trabalhar com alguém com um caso de autoestima, tá? Assim, no caso, tipo, tá gordinha, esse exemplo que eu dei, de acolher no sentido assim, ok, você tá gordinha, mas a forma de falar, sabe, Monique? Tipo, Sim, olha, você tá acima do peso, mas olha, vamos ver aqui o que a gente pode fazer, sabe, com um acolhimento, porque tudo bem, eu entendo que tem profissionais que têm um horário percorrido, enfim, que não podem realmente acolher da forma, sei lá, primorosa. Mas, gente, tentem, e aí vai para os profissionais de saúde, a gente que lida com essa questão, né? É, tentem se colocar no lugar daquela pessoa que está com você, sabe? sim. Porque não é só a Monique, o que ele está vendo ali. Tudo bem que um médico ele vai estar preocupado com o quê? Ah, se você está com colesterol alto ou baixo, enfim, toda aquela questão física, tá? Mas assim, gente, Sim. além disso, além da questão física, eu acho que tem a questão humana. Seja humano com o seu paciente, sabe? Acolha aquele paciente que está contigo, sabe? Tenta ouvir ele, ou pelo menos minimamente falar de uma forma que não seja uma forma que a pessoa se sinta, sei lá, tipo, reforce nela aquela questão da autoestima, tipo, cara, sou uma titica, tô acima do peso, entendeu? Exatamente. Esse acolhimento, ele é fundamental, principalmente na terapia, gente. Quando a gente busca ajuda, eu falo por mim porque eu já, eu já faço terapia, né? Mas o fato de eu estar acima do peso não foi um dos fatores que me levou a uma terapia. Eu nunca tive esse problema de não aceitação. Eu não aceito o meu corpo. Eu sei que eu estou acima do peso, eu sei que eu como mal, eu sei que eu durmo. Eu sei que eu tenho N fatores que influenciam no meu peso. O problema é que quando pessoas de fora, né, falam do meu peso, eu tento abstrair, porque ela não é uma profissional, ela não vai me ajudar, ela não está ali no intuito de ter o meu bem. Quando ela fala, nossa, mas você engordou. Desculpa o palavrão, tá, gente? Mas eu falo assim, tô comendo a sua comida, caralho. Tô comendo na sua casa. Desculpa o palavrão. Então, assim, sabe, as pessoas gostam elas não acolhem. Elas falam de acolhimento, mas elas não acolhem. E isso tem que ser dentro também da terapia. O profissional ele tem que ter esse olhar. Eu posso chegar na sua clínica hoje emocionalmente desestruturada porque eu engordei 2, 3 quilos na última semana. E se você não me acolher, você deterioriza ainda mais a minha saúde mental. Olha o problema que você ainda vai me causar. Então, esse acolhimento é fundamental. E aí a gente parte para tal da aceitação que a Priscila majestosamente citou aqui. Já era, inclusive, a minha próxima pergunta, né? Priscila, como é que dentro da terapia se promove essa aceitação do corpo, essa construção de uma autoimagem positiva? Vai trabalhando, né, com o paciente a questão da aceitação. Tipo, vamos fazer uma meta, tá? A gente vai usar agora no caso do emagrecimento, tá, gente? Assim, vamos elaborar uma meta. Tipo, o que eu posso fazer hoje? No seu caso, tá, Monique, não seria, porque pelo que eu entendo, pelo que você me falou, essa questão corporal está super bem resolvida. Estou dizendo a alguém que isso seja uma causa de desconforto e não consiga, como Sim. você, lidar de uma forma saudável em relação a essas pressões externas da sociedade, tá? Eu estou falando de alguém que é realmente uma questão. Então, a gente vai trabalhar a aceitação dessa pessoa de que forma? A gente vai chegar juntas e vamos tipo, estipular metas naquela realidade daquela mulher.
tá? Então vamos lá. A gente vai virar, eu vou chegar para ela e falar assim, vamos ver o que a gente consegue fazer em relação ao emagrecimento. O objetivo aqui, você veio para cá porque você quer emagrecer X quilos, né? Aí, primeiro de tudo, eu vou virar com ela e a gente vai ver se o peso que ela quer emagrecer é um peso real ou não. Então, vamos supor, a pessoa, sei lá, tá com, sei lá, quer emagrecer 20 quilos. Aí eu viro para ela e falo assim, olha só, 20 quilos eu acho que ainda é, assim, é muita coisa, é uma meta muito grande. Vamos começar por uma meta menor, uma meta tipo emagrecer, sei lá, 3 quilos em um mês, por exemplo. Estou dando um exemplo, 3 quilos em um mês. E aí a gente vai juntas trabalhando a aceitação no sentido de quê? Trabalhar com as ferramentas que ela tem, né? E com o meu auxílio, para que ela consiga chegar no objetivo que ela quer, que é emagrecer. Exatamente. E aí é todo um processo. Eu tô vendo aqui no Instagram da nossa psicóloga, Priscila. Gente, já segue ela lá, tá? @Priscila A C psicoterapeuta. Esse é o Instagram da nossa psicóloga. Ela tem atendimento presencial de segunda a sexta-feira, segunda a domingo e feriados virtual, e a especialização é TCC, obesidade e emagrecimento. Na página dela também tem o número do WhatsApp dela. E lá no Instagram vocês vão poder acompanhar vários vídeos que ela promove, postagens sobre essa padronização da autoimagem, entre outras coisas. Bem legal o Instagram da Priscila, cheio de conteúdo voltado para a área da saúde mental, dentro da atividade que ela exerce. Tem uma aqui que ela falou, ó, mês de prevenção ao suicídio, já que foi em setembro, né? Enfim, tem várias postagens bem bacanas dela no Instagram. Eu vou marcar a Priscila aqui na entrevista como colaboradora, vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Priscila, querida, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria dar o fechamento e te agradecer, né, mais uma vez, Monique, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço hoje, né? Você bem sabe, como você colocou lá logo no início, é a minha primeira aparição, vamos dizer assim, numa entrevista. Então, assim, gente, eu espero que eu tenha me saído bem, né? Na medida do possível. Você foi ótima. Eu adorei, pelo menos eu fiquei extasiada, porque é sempre bom trocar ideias com gente que consegue agregar num determinado assunto que é tão importante, que é tão relevante e que atinge muita gente. Então, ouvir esse lado profissional, né, principalmente sobre esse quesito da imagem corporal, é importantíssimo. Você foi incrível, eu super adorei receber você no meu projeto. Eu só tenho que te agradecer, dizer que você pode voltar quando você quiser e te desejar todo o sucesso do mundo, querida. Muitíssimo obrigada, tá? Ai, eu que agradeço, Monique. Posso falar só mais uma coisinha? Pode ir. A todo mundo que me apoiou para estar aqui agora. Eu acho que o pessoal que sabe que está participando dos bastidores e que está torcendo por mim, sabem quem são. Então, assim, agradeço muito, muito, muito a todo mundo que me apoiou para eu estar aqui nesse momento agora, tá? Assim, de coração. Ai, que delícia. Depois vai todo mundo ver também. Quem não viu agora vai ver depois. E a gente ainda vai ter muito feedback aí. Tem lá no canal do YouTube também. Vai uma galera assistir. Que coisa boa. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente.
que vai assistir depois, dizer que já já eu volto com mais profissionais da área da saúde mental e mais literatura. Priscila, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, querida. Eu que agradeço. E vamos estar juntos em outros momentos, tá? Sem dúvida.